Você vai abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, no versículo de número 29. Esse texto diz: partindo Jesus dali, foi-se para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e o texto diz: e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Versículo de número 31, e nós vamos, é o último versículo desse texto, diz que, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E como eu havia dito para vocês, e começo a ministrar daqui por diante, esse texto, ele de fato mexeu muito comigo. No domingo nós falamos a respeito de quanto vale um amigo. Quanto vale um amigo? E esse foi o tema da nossa mensagem de domingo. E eu tenho certeza que a mensagem do domingo mexeu muito com você, e fez com que você reavaliasse algumas coisas na sua vida, do seu cotidiano, e pudesse de fato valorizar pessoas que talvez por algum motivo você já não vem valorizando já há um bom tempo. Pudesse olhar com outros olhos para algumas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que Papai do Céu falou com você, falou ao seu coração. E eu quero continuar falando sobre amigos, amigos de verdade. A Bíblia diz que partindo Jesus dali, a gente já começa a entender esse contexto de Jesus saindo de um lugar e indo a outro. No meu entender, eu que sou tão necessitado, a minha impressão é que ele vai demorar, é que ele está demorando. Mas o texto diz que ele partiu. Ele partiu com o objetivo de chegar em algum lugar. E quando eu faço uma análise desse texto, e quando eu pego o iniciozinho dele, partindo Jesus dali, ele tem um lugar onde ele pretende estar. E o texto diz que ele foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. Nós vamos ver que agora no versículo seguinte há um número muito grande de pessoas, porque quando eu entendo essa questão de multidões, no plural, eu entendo o nível dessas multidões. Eu começo a entender que era um volume grande de pessoas. Uma multidão já seria um número enorme de pessoas, mas vieram a ele muitas multidões. Agora eu consigo também imaginar alguém com um nome tão sublime, de um nome tão poderoso, que está sentado lá em cima daquele monte, talvez encostado numa pedra, o seu nome repercutindo de uma forma tão linda, tão brilhante, ao ponto de conseguir juntar multidões. Agora a multidão, ela não está com Jesus no monte, ela está na parte de baixo. Não importa, e aí vem alguns ensinamentos para a tua vida e para a minha vida. Os discípulos estavam perto de Jesus, e ainda assim fraquejavam. A multidão estava longe de Jesus, mas ainda assim conseguia ter nele, ou no seu nome, uma inspiração de poder subir aquele monte e ir até o seu encontro. Os discípulos talvez não davam o valor que a multidão estava dando. E normalmente a gente prega sobre multidão, e a gente fala sobre discípulos, e a gente diferencia uma coisa da outra. É comum eu desmerecer a multidão e exaltar os discípulos. É comum eu dizer que a multidão, ou para a multidão, tem pães e peixes. Para os discípulos tem vento contrário, mar revolto, mas tem um Cristo andando por sobre as águas para entrar na embarcação dessa multidão. Então eu te levo a entender que muito melhor é ser discípulo do que ser multidão. Eu te levo a entender que um dia na sua vida você foi multidão, e que hoje você é discípulo. Eu entendo tudo isso. O que pega aqui é a questão da visão dos discípulos. O fato de andar com Jesus não significa estar fazendo literalmente a sua vontade.
A multidão tem uma visão linda em tudo isso aqui. A multidão tem uma visão plena em tudo isso. Eles não olham só para dentro de si. Eles conseguem enxergar que próximo deles havia ali inúmeras pessoas necessitadas. E essa multidão agora se compadece desse número de pessoas. A Bíblia diz que eles trazem consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. Cá para nós, amados, subir um monte, uma montanha sozinho já tem um grau de dificuldade. Agora imagina você subindo, conduzindo cegos, aleijados, mudos, deficientes, pessoas que na verdade não tinham quaisquer expectativas de vida. E de repente alguém, ou seja, uma multidão essa que não tem um nome específico, não é um Pedro, não é um João, não é um Tiago, é a multidão. Não existe um nome específico para essa multidão. Ela é apenas conhecida como uma multidão, dentre outras multidões, que resolvem então trazer pessoas que estavam necessitadas, pessoas que estavam sofrendo, porque eles ouviram dizer que aos pés de Cristo milagres aconteceriam. Então essas multidões, sendo tão objetiva, tão cirúrgica, ela entra nas casas, diante de pessoas, e elas começam ali a buscar por essas vidas, sabe? Enquanto isso, os discípulos estão lá aos pés de Cristo. Enquanto isso, os discípulos estão próximo de Jesus. É lindo isso, é lindo quando você entende que é bom estar próximo de Jesus. Mas tem um número de pessoas lá embaixo, por nome de multidão, que agora está juntando pessoas para que Jesus possa impactar com o seu poder. Às vezes nós estamos dentro da igreja e não estamos preocupados com aqueles que estão do lado de fora. Às vezes o fato de você estar aqui e você olhar e você falar o seguinte: eu tenho sentido a presença de Deus, te tem sido o suficiente. Só que aquela multidão é impactada de uma tal maneira, de uma tal forma. Essa multidão, ela começa a produzir dentro dela um desejo, um amor, uma empatia, a sentir a dor do próximo, a sentir a dor de quem estava sofrendo. E aí eu te levo a um entendimento. Afinal de contas, se o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vira e diz: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de mim, eu vim para os doentes. E agora nós estamos olhando para o nível de multidão, um nível de multidão que de uma certa forma consegue carregar pessoas, sabe? Um nível de multidão que pega o improvável, porque acredita que aos pés de Jesus ele se tornará provável. Um nível de multidão que pega o desfavorecido e diz: se eu te conduzir aos pés de Jesus, você vai ser favorecido. Um nível de multidão que carrega dentro de si um amor tão intenso, sabe? Um amor tão profundo, e não olhando para as dificuldades. Eu não quero saber se ele está em cima daquele monte. E eu fico tentando imaginar o cego, a dificuldade de você conduzir alguém que não enxerga. Eu fico tentando imaginar o aleijado, a dificuldade de carregar alguém que não anda. Mas essa multidão não olha para isso, ela não olha para as dificuldades, ela não olha para os percalços, ela não olha para o problema daquele irmão, para o problema daquele coxo. Não, ela está tão cheia de uma certeza no coração, que essa multidão, uma vez que aos pés de Cristo, eles serão curados. Há uma certeza no coração da multidão. Pastor, por que dessa certeza? Porque só leva aos pés de Cristo aquele que um dia conheceu os pés de Cristo. Quem já pisou no Santo dos Santos, num outro lugar, não sabe viver, não sabe habitar. Deus está olhando para nós, está exigindo de nós uma condição, sabe, de nos despertarmos. Talvez você é um oficial da igreja, alguém tem um título, mas tem um número de multidão fazendo muito mais do que eu e você. Tem um número de pessoas que não querem ser reconhecidas. Como aquele louvor: eu não preciso ser
reconhecido por ninguém. Ou seja, você não precisa que ninguém saiba quem você é. Você age no anonimato. Você faz a obra de Deus e você não se importa com nada. Você não se importa que o seu nome seja reverberado. Não precisa colocar o seu nome no outdoor. Não precisa te chamar pelo nome, pode me chamar de multidão, mas uma coisa eu sei: há um amor tão grande dentro de mim, capaz de lhe pegar o coxo e dizer: olha, eu acredito em você. É interessante, amados, porque o apóstolo Paulo, ele diz assim: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E isso mexe comigo, porque afinal de contas, como imitar alguém que ele não conviveu assim tão bem? Como imitar alguém que apareceu a ele por visão, por visagem, seja como for? Como imitar alguém que eu não andei junto, eu não caminhei junto? Porque normalmente eu imito aquela pessoa que eu caminhei, que eu andei. E como que eu vou ser tão perfeito numa imitação de alguém que eu não convivi tanto tempo assim? Mas o apóstolo Paulo descobriu algo, amados. Descobriu que a graça de Deus encobria as suas imperfeições, que todas as vezes que ele tentava chegar mais próximo de Cristo, mais aparente com Cristo, ele sabia que a graça o cobria e dizia: olha, a minha graça cobre as suas imperfeições. E aqui nós vemos um nível de multidão que tem muito a nos ensinar nesses dias. Um nível de multidão que não precisa de alarido, que não precisa que o seu nome ou sobre ela houvesse um tipo de holofote brilhando, aceso. Um nível de multidão que, deixa eu falar de novo, que não possuía um nome específico. E isso aqui, eu volto a dizer, é o que começa a nos motivar a ir além. Sabe, começa a nos motivar a entender que ali havia uma multidão que não precisava de honras. Uma multidão disposta a carregar. Eu gosto muito do versículo 31. Eu vou nele, depois volto ao 30. Eu gosto porque ele esconde coisas maravilhosas. Ele diz que de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam. Diga amém por isso. E o texto diz que os aleijados recobravam saúde. Quando você vai mais próximo do original desse texto, você descobre coisas lindas nessa questão de recobrar saúde. Recobrar saúde vai muito mais além do que uma palavra chamada restauração. Porque se você está sendo restaurado, significa que um dia você teve. Mas recobrar saúde, na profundidade do texto, está falando de pessoas que talvez nasceram com algumas debilidades, não tinham partes das suas pernas, não tinham talvez um dos seus braços, não tinha uma das suas mãos. E quando o texto diz que eles recobravam saúde, esse texto está se aplicando a pessoas que não tinham, mas passaram a ter, ao ter o contato com Cristo. Você está entendendo? Olha nos meus olhos, por favor. Deus não quer te dar aquilo que você pode conquistar. Deus não quer te dar aquilo que você pode simplesmente lutar e obter. Ele quer te dar aquilo que você não tem. Ele não quer hoje restaurar a tua vida. Ele não quer hoje simplesmente dizer: olha, você um dia teve, eu estou te devolvendo 7 vezes mais. Eu estou dizendo, Ele está disposto a te dar o que você nunca teve. Falta amor nesse casamento, Ele entra e dá amor. Você está entendendo? Falta o que? Cumplicidade, nunca teve, Ele entra e dá cumplicidade. Então é um Deus tão pleno, tão perfeito. É um Deus que olha para dentro de você e diz assim: Ele precisa disso. Ela já não tem nem mais coragem de me pedir, mas eu, Senhor, sei do que você precisa. O Espírito vira e diz assim: eu sei do que você precisa. Pega aí, porque o Espírito já me tomou aqui. Eu sei do que você precisa. Você não me pediu, mas eu sei do que você precisa. Pegou? Você não tem aberto mais a tua boca, mas eu sei do que você precisa. E o que você precisa o homem não pode te dar. O trabalho, ainda que a dedicação de um trabalho não pode te oferecer. O que você precisa virá do alto para a tua vida. Deus está dizendo para você: aquieta o teu coração, pois essa noite eu quero poder liberar aquilo que você nunca teve e que você vai ter e que é teu. Deus está falando de uma palavra chamada felicidade, de uma outra chamada alegria, de uma outra chamada regozijo. Eu, Senhor, posso te dar
tudo aquilo que você achou que estava perdido, tudo aquilo que você achou que já não aconteceria mais, eu, Senhor, tenho condições de te oferecer hoje. Quando você tocar os meus pés, quando você me tocar, eu vou te oferecer o que você nunca teve. Tu nunca teve, mas você vai ter, pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Cristo, pela expressividade do nome de Cristo. Ele está disposto a te oferecer o que você nunca teve. Repita comigo essa noite: não será uma noite de restauração. Essa noite é a noite de viver algo novo no Senhor. Pega aí, tem promessas. O Espírito fala comigo assim: avisa aí. Tem profecias que foram lançadas lá atrás. Tem profecias que foram lançadas em 2016, 2015, 2014. Você está entendendo? Tem profecias de 2010. Eu vou fazer cumprir-se nesse tempo da tua vida. O Espírito diz: esse é o tempo que eu quero me manifestar. No meio de uma crise, no meio de uma pandemia, no meio de uma dificuldade, eu quero te mostrar que eu sou o Senhor da tua vida. Muitos vão dizer: como é que você vai conseguir sorrir nesse tempo? E o Espírito diz: consegue sim, porque aquele que te garante é aquele que te faz recobrar, é aquele que te faz viver de uma forma intensa coisas maravilhosas nele. É Ele. Renata, o tempo todo que eu estou aqui, o Espírito fala assim: diga a ela que vou eu dar a ela aquilo que ela já não tem mais coragem de me pedir. Ela acha que eu não sei do que ela precisa, mas eu, Senhor, sei. Fala com ela desse jeito, Alexandre. Diga a ela que tem o eu sondado o coração dela. Diga a ela que tem o eu me agradado dela nesse tempo. Diga a ela permanecer firme. Diga a ela para suportar mais um tempo da vida dela, porque eu, o Senhor, vou dar muito mais do que ela tem me pedido, tem desejado, porque assim é o Senhor. Assim Deus faz, amados. É assim que Deus faz. Diga: eu quero viver algo novo. Isso me leva a Isaías, no 43, versículo 18 e 19, na nova tradução. Ainda, não tem um esboço aqui, tá, irmãos? Então, a gente vai falando uma coisa, fala outra, mas isso nos faz entender, nos faz desejar viver isso de forma intensa, sabe? O texto diz: mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fique lembrando do que aconteceu no passado, não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora eu vou fazer uma coisa nova. Talvez eu que espero tantas coisas, o Senhor vira e diz: eu vou fazer uma coisa nova. Mas Ele é tão pleno. Há uma diferença entre complemento e completude. Complemento é aquilo que você necessita no dia a dia, e Deus vai lá e vai acrescentando, e vai te dando, e você trabalha, e você conquista. Completude vem de plenitude. De repente algumas coisas não foram conquistadas, mas Ele está contigo, entende? Completude é você olhar para dentro de si e dizer: eu sou completo em Cristo. É você entender que uma coisa nova é o suficiente. Repita comigo: uma coisa nova. Repita comigo: uma coisa nova. Se viesse dos homens para a minha vida, talvez não traria níveis de satisfação. Repita comigo: mais uma coisa nova. Porém, uma coisa nova, vinda, aponta para o alto, vinda de Deus, para a minha vida será suficiente. De renovar as suas forças, de te impulsionar, de dizer: Deus,
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Ele está dizendo: é tempo de viver uma coisa nova. Você pegou isso? Diga amém. Se é para Jesus, pode bater palmas. Útil na inutilidade. Agora é a parte final dessa mensagem. Eu já estou encerrando. Porque de tudo que eu falei, talvez não se encaixasse muito bem nessa questão, ou se encaixasse mais ou menos. O fato de uma multidão que carrega pessoas que talvez não tivesse mais ninguém quem as carregasse. Útil na inutilidade é entender uma coisa. Afinal de contas, essa multidão que carrega o coxo, essa multidão que carrega o aleijado, essa multidão que carrega o paralítico, essa multidão que carrega o deficiente, essa multidão que carrega o surdo, essa multidão que carrega o cego, afinal de contas, eles também, porventura, não sangravam? Se eu voltar a dizer, Jesus disse que não veio aos sãos, ou para os sãos. Ele se coloca como médico nesse texto. Ele diz: eu vim para os doentes. Em outras palavras, ele está dizendo: esses carecem de mim, esses dependem de mim, os doentes. Agora eu vejo um nível de multidão carregando coxos, paralíticos, enfermos. E eu vejo os discípulos maquiando talvez o seu sangramento. Discípulos que não tiveram coragem de mostrar que também precisavam de Cristo. E eu vejo uma multidão que não tem vergonha, uma multidão que sobe, uma multidão que sangra, mas uma multidão que talvez não se considerasse são, mas que olhou para o coxo e disse: a sua ferida está mais exposta que a minha. A minha eu ainda consigo aqui colocar uma tala, colocar aqui uma atadura, colocar um medicamento, e eu tenho seguido a minha vida. Uma multidão que olha para esses e vira e diz assim: você sangra mais do que eu. E talvez esse coxo, esse paralítico, olhe para quem está carregando ele e diga: mas você também sangra, você também precisa. Por que você está abrindo mão de você mesmo aos pés de Cristo para me conduzir aos pés de Cristo? E talvez esse que carregue e diga o seguinte: porque você é muito importante para mim, porque aliviar a sua dor vai aliviar a minha. E talvez esse que está sendo carregado vire e diz assim: mas e você? E esse que está carregando vira e diz: eu acredito. Repita comigo, carregadores, diga assim: eu acredito que enquanto eu carrego o necessitado, o coxo, o aflito, o desesperado, Deus cuida de mim. Você pode dizer isso? Você pode levantar uma das suas mãos, se você crer, e dizer que você acredita que enquanto você carrega pessoas que já não tem mais força, já não tem mais vigor, já não tem mais ninguém por ela, Deus cuida de você. Aprenda uma coisa: aprenda a ser útil na inutilidade de alguém. Aprenda a oferecer-se por alguém, seja quem for. Útil na inutilidade. Aprenda a conduzir alguém. Havia um lugar específico, e o lugar específico era aos pés de Cristo. Deixa eu voltar a falar sobre isso. Quem um dia esteve lá sabe da importância dos pés de Cristo. Útil na inutilidade de alguém. Você está sangrando, mas mesmo com o nível de sangramento, de hemorragia, de dor, você ainda consegue olhar
olhar para alguém com uma dor mais intensa que a sua. Eu já contei isso aqui várias vezes. Minha mãe, enquanto eu cuidava dela num leito, lá no INCA, de Vila Isabel, alguém do lado gemia a noite toda, e ela virava para mim muitas vezes e dizia assim: filho, mexe na minha perna, estica um pouquinho. E eu ia lá e movimentava. E aí um dia ela virou para mim e disse assim: filho, ajuda lá do lado. Às vezes você está sangrando, mas você ainda consegue ter um amor para quem está do teu lado. Às vezes você está tão machucado, mas você consegue olhar para alguém muito mais machucado que você. Desculpa-se muito mais. De um nível de sangramento, de uma intensidade tão crônica, que tu esquece o fato de você estar sofrendo hoje. Tu esquece o fato de estar te doendo hoje. Tu esquece o fato de estar te machucando hoje, porque tem alguém sangrando mais do que eu. Está doendo muito mais do que eu. O gemido dele me incomoda, a dor do meu irmão me incomoda. Eu esqueço das minhas dores, eu quero só ser útil na inutilidade de alguém. Deixa eu repetir, eu quero só ser útil na inutilidade de alguém. Eu não quero meu nome reconhecido, eu não quero meu nome visto, eu não quero meu nome, eu quero ser útil na inutilidade de alguém, no meu anonimato. Eu não preciso que ninguém olhe para mim, eu não preciso que ninguém veja o que eu faço. Eu quero só ser útil na inutilidade de alguém. Eu quero poder orar por alguém que não tem forças para orar. Eu quero poder dar a mão a alguém que não tem mais forças. Veio à igreja hoje carregado, conduzido pelo Espírito Santo. Veio à igreja hoje dizendo: se não tiver uma palavra voltada para mim, talvez eu não volte mais. Veio à igreja hoje talvez debilitado, entristecido, sabe? Mas tem um Deus, existe um Senhor que começa a incendiar um nível de multidão, sabe? Que não tem o seu nome escrito, que não tem uma expressão de uma única pessoa, é tido como uma multidão, mas uma multidão fala de pessoas, uma multidão fala de amigos que olha para um outro amigo e diz: cara, eu estou sangrando, mas não é o fato de eu estar sangrando que eu não acredito que Deus não tenha prioridade primeiro com a tua vida. Se eu voltar a dizer, esse que está sangrando, que está machucado, vira, mas e você? Não se preocupa comigo não, vamos cuidar de você. Eu acredito de pessoas que são curadas enquanto estão carregando outras. Eu acredito de filhos que são alcançados enquanto você está carregando outras pessoas. Eu acredito no nível de prosperidade que Deus te dá enquanto você está carregando outras pessoas aos pés de Cristo. Eu acredito numa intensidade de Deus, numa intimidade de Deus aumentando sobre a tua vida enquanto você carrega. Tem alguém do teu lado, diga a essa pessoa: eu quero poder ser útil na tua inutilidade. Se um dia você não puder, conta comigo. Agora deixa essa pessoa falar contigo também. Se um dia você não puder, conta comigo. Se estiver doendo, conta comigo. Se estiver difícil, conta comigo. Eu quero ser útil na sua inutilidade. No momento que tu não tenha mais forças, no momento que tu não tenha mais vigor, no momento que tu não tenha mais esperança, eu quero te apresentar um Cristo. Ele, ou no nome dele tudo pode, no nome dele milagres acontecem, no nome dele testemunhos acontecem, no nome dele a cura, a libertação e a salvação. Enquanto você carrega, Deus cuida de você. Enquanto você é útil. Tem uma canção muito antiga, muito antiga,
Me fala um pouco disso. Fala um pouco disso. Quando nós não tivermos mais forças, que Deus possa lembrar de nós. Quando nos faltarem forças, o esposo da pastora Rosimar, enquanto vivo, quantas foram as vezes que eu conduzi ao hospital? Quando Papai do Céu decidiu levá-lo, eu não fui ao sepultamento. Por quê, pastor? Porque o esposo passou mal à noite. Eles moravam no quarto andar e eu no segundo. E o filho quase esmurrou a minha porta. E eu não ouvi, irmãos. Ao acordar pela manhã com a notícia de que Deus havia o levado, e ao ter noção de que o filho bateu na minha porta para me pedir ajuda, e eu não ter acordado, aquilo me deu uma tristeza na alma. E eu me senti tão pequeno. Até que um dia a pastora Rosimar veio e acalentou o meu coração. Ela disse: todas as vezes que ele estava muito mal e que você chegava e que nós orávamos antes de ir para o hospital, Deus o trazia de volta. Mas aquela noite era a noite que o Papai do Céu precisava levá-lo. E Deus sabia que oraríamos antes de conduzi-lo ao hospital. Eu acredito, irmãos, que quando você consegue ser útil na inutilidade de alguém, repita comigo: o dia mau vem para todos. Tem dia que você está tão pequeno. Tem dia que você está se sentindo tão o menor dos menores. E vem um nível de pessoas que você sabe que a vida não tem sido fácil com elas, mas consegue se aproximar de você e te dar um abraço. Vem um nível de alegria. É interessante porque no versículo, agora eu fechei a minha Bíblia, no versículo de número 30, diz que vieram a ele multidões, trazendo consigo coxos aleijados e tal, e largaram aos pés de Cristo, e ele os curou de perdão. Versículo 31, você estava nele, diz que de modo que o povo se maravilhou. Que povo? Que fazia parte da multidão. E os discípulos? Talvez para os discípulos era mais um milagre. E para o povo, motivo de alegria. Porque só eu sei como eu peguei o coxo e como ele vai estar voltando. Como eu conduzi o cego e ele vai estar voltando. Como eu peguei o aleijado e ele vai estar voltando. O surdo. E como ele vai estar voltando. Aqui são duas esferas. Quem carrega e quem é carregado. Se alegram os dois. E os discípulos
Estão tão habituados com milagres que quis fazer. Mas houve uma coisa aqui, eu estou terminando agora. Os milagres eram feitos em prol da multidão. Talvez muitos dos discípulos também necessitavam de milagres. E se acostumaram a ver o milagre na vida do irmão. Uma coisa é eu assistir o teu milagre porque estou te carregando. Você assistir o meu milagre porque você está me conduzindo, me carregando. Outra coisa é aquele que se habituou com os milagres que Jesus faz. Desculpa o que eu vou dizer. Ou tu faz parte da lista dos carregadores, ou tu faz parte da lista daqueles que estão sendo carregados. E os discípulos, calma, vão ser trabalhados ainda por Jesus. Lá na frente, Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, quando tu pois te converter, desfortalece teus irmãos. Você nem convertido é. Viva o tempo de Deus. Entenda o que é carregar alguém. Eu tenho tentado implantar em Nova Campinas o que eu vivo aqui hoje. Eu sei que aqui tem um presbítero, tem um diácono. Eu sei do título que eles carregam. Mas para mim, o mais importante é saber que ali eu tenho um amigo e aqui um outro amigo. Cooperadores no reino. Que muitas das vezes tem sido útil na minha inutilidade. Quando eles fecham a minha brecha, me cobrem na minha retaguarda, eu não posso fazer, sou inútil. Mas tem alguém que fica por trás dizendo: se não tiver ninguém para cuidar, eu cuido. Como é que está teu coraçãozinho hoje? Como é que está você? Como é que está você que está me assistindo em casa? Eu vim aqui encerrar essa meditação para falar disso. A canção que eu havia falado é tão antiga, né? Não era nem da época do teclado, era da época da harpa que Davi tocava. Arrastam-me. Vou cantar do jeito que eu sei, tá? Estou cansado de chorar, e os meus olhos, aí sim, de chorar. Mas a parte da canção que eu quero dizer é assim: oh, não me rejeite na minha velhice, quando me faltarem forças para te servir, em ti me refugio, pois eu só tenho a ti. Pois tenho suportado afrontas só por ti. Se te faltar forças, se te faltar vigor,
Se não tiver ninguém para ser útil na tua inutilidade, quando Cristo não mandar anjos dos céus, quando não tiver ninguém por você, Ele vai fazer como fez com Estevão. Ele vai se levantar do trono, vai se inclinar para você. Útil na inutilidade, irmãos. Eu não estou te chamando de inútil, não. Eu estou dizendo para você que tem dias tão difíceis, tão complicados, que o que mais você precisa é de alguém para estender a mão e dizer assim: vamos comigo. Não para não, não desiste não, sabe, não larga não. Tem alguém do teu lado aí que tu tem intimidade, segura na mão dessa pessoa, diga: não larga não, não para não, não desista não, vai em frente. Deus é contigo, é o seu Senhor, é o teu Deus. Às vezes tu está sangrando, mas tu ainda tem força para virar para alguém e dizer: não desiste não. Não pare não, não esmorece não. Vem comigo. Tem um lugar aos pés de Cristo que é teu, está reservado. Tem teu nome lá, tem teu, sabe, é isso que importa para a gente. Gente, na minha velhice, quando me faltarem forças para te servir, não me rejeites, não me rejeites. Na minha velhice, quando me faltarem forças para ti, em ti me refugio, pois eu só tenho a ti. Em ti me refugio, em ti me refugio, pois eu só tenho a ti, pois eu só tenho a ti. Fique de pé no seu lugar. Deixa eu fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos conhecidos como aqueles que abandonam os soldados feridos no campo de batalha. Mas essa história não pode ser assim. Nós precisamos agir como essa multidão, que talvez nem tinha tanta intimidade contigo como os discípulos tinham, mas que estão tão dispostas a carregar alguém. Faça-nos carregadores, faça-nos carregadores uns dos outros. Que ninguém fique no campo de batalha ferido. Senhor, que a gente possa de fato ser útil na inutilidade de alguém, carregar, conduzir aos teus pés. Afinal de contas, quem vai fazer o milagre é o Senhor. Então, Deus, opere em nossos corações, no nome do Senhor Jesus.